Então, boa noite a todas as pessoas presentes, sejam todas bem-vindas a mais um estudo de André Luiz, do livro Nosso Lar. Hoje nós estamos estudando mais um capítulo, e antes de nós iniciarmos os nossos estudos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, para que nós possamos ter proveito desse estudo, que a gente possa colocar diariamente na nossa vida, como prática, que não fique só mais uma teoria na nossa vida. E vamos agradecer a Jesus pela sua presença, porque ele disse que onde 2 ou mais estiverem em seu nome, aí ele estará. Então, que nós tenhamos a certeza que ele está conosco. Agradecer também a André Luiz por ter nos deixado essas lições, ter aberto as suas experiências, para que nós possamos aprender com ele. E agradecer também os nossos irmãos que estão do lado espiritual também, fazendo esse estudo junto conosco. Porque às vezes nós só lembramos daqueles que estão aqui no plano físico, mas não é só no plano físico que esse estudo está sendo disseminado, mas também do outro lado, que é no plano espiritual. Agradecer aos nossos mentores, agradecer principalmente àqueles que orientam esse trabalho, esse estudo, para que possamos, nesta noite, abrir um pouquinho mais a nossa consciência e aprender um pouco com os exemplos desse irmão muito amado, muito querido nosso, que é André Luiz. Que assim seja, graças a Deus. E hoje o nosso capítulo, o título é No Bosque das Águas. O capítulo anterior, ele falava sobre alimentação, né? E agora, como a água também faz parte da nossa alimentação, da nossa saúde, ele vai falar sobre as águas. Então, dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegamos a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Esperemos o aeróbus, que é o carro aéreo que seria, na Terra, um grande funicular. Esse funicular, né, ele explica que ele, na verdade, é um veículo, né, que anda sobre os trilhos, e que quando um sobe, o outro desce, né, como se fosse, eu entendi assim, como se fosse 2 bondinhos, mais ou menos, né, que a gente chama de bondinho aqui. Boa noite, Amauri. Então, boa noite, Marcos. Então, é mais ou menos isso, né, que ele fala. Então, para ver como, para a gente pensar aqui, que quando nós interessamos por algo, não é só André Luiz que chega até ele o conhecimento, mas nós também, cada um de nós, quando a gente se interessa por um tipo de assunto que a gente gostaria de aprender sobre isso, os nossos mentores, que são os nossos companheiros, né, de jornada, que sabem bastante, bem mais que nós, eles também direcionam até nós os estudos que nós necessitamos. Mas para isso nós precisamos, né, ter a força de vontade de querer aprender algo. E eles mesmos nos dizem, né, que muitas vezes, quando nós ainda estamos, nosso corpo físico está repousando, nós somos levados, né, para o plano espiritual para aprendermos. E todas as vezes que nós pedirmos isso, nós seremos atendidos. Então ele diz, né, que curioso, ele ficou muito curioso, né, sem vacilar, ou seja, porque realmente ele estava sedento, né, de aprendizado, porque era algo muito diferente, que ele não havia, era muito diferente aqui do plano físico, e que ele gostaria de saber como as coisas funcionavam, e como ele queria saber tudo isso, ele teve a oportunidade desse aprendizado. E isso acontece conosco. Nós só aprendemos aquilo que nós buscamos. Buscais e achareis. Né? Então, agora eu deixo o comentário dos nossos amigos para fazer as suas colocações. Marcos, fique à vontade. Não estamos ouvindo, Marcos. Liga o microfone. Microfone desligado, Marcos. Isso. Obrigado, Abadia. Ok. Interessante, assim, que nas proximidades, né, do mundo de relações, né, como diz Raul Teixeira, da esfera física, tudo é bastante semelhante à própria Terra, né, até para que
a terra física, né? Até porque o espírito não sofra um impacto grande, né, da desencarnação ao encontrar um mundo bastante diferente, né? E eu acho que isso é uma preocupação até da espiritualidade maior, né, de manter essa proximidade e, inclusive, o reservatório de água, né, da colônia, que a gente tem aqui também, né, nossos reservatórios, etc. E as nossas as fontes, né, de abastecimento aqui. É bem interessante. Aqui, né, como a água é inerente à vida nossa vida física, material, também no plano espiritual, que é uma vida física também já quintessenciada. Eu achei interessante que ela exista também lá, né, nessa mesma situação não, é bastante semelhante, né? E o interessante é que aqui, né, 70% de água no nosso corpo, mas lá também nós precisamos, né, nosso corpo necessita dessa água. Então, esse nosso corpo espiritual que ainda está, né, nessas colônias, quando a gente sai daqui, próximo da Terra, ele também necessita, né, ainda dessa água, né? Então, ele é bem semelhante ao planeta Terra mesmo. E, Marcos, acho que isso é coincidência de você, primeira vez que você está participando aqui, já estamos falando sobre a água, que é algo que você entende, né, de água. Então, Márcia, fique à vontade. Quando eu li essa parte, aí eu achei interessante esse termo aqui. Quase tudo em nossa instância de transição. O que ele gostaria? Eu fiquei me perguntando. Se referia a nosso lar como uma instância de transição entre duas encarnações, ou também poderia ser interpretado como uma instância de transição entre um mundo físico, nosso lar ainda relativamente no umbral, ou uma área mais evoluída do próprio mundo espiritual. Então, eu achei interessante ele colocar nosso lar como uma instância de transição, e eu gostaria de abrir aos colegas para cada um poder dizer o seu parecer sobre isso. O que vocês acham? Então, lá atrás ele já fala isso, né, que nosso lar é um lugar de transição, né, porque ali ele está dentro do umbral, né, ele está dentro do umbral ainda, né, quer dizer, as pessoas que vão ali, você vê que geralmente elas chegam doentes, né, vai para um hospital para serem cuidadas, e eu imagino que depois que elas recuperam, muitas delas, né, vão para outras colônias, e ali Ou também... reencarnam, né? Ou reencarnam, mas ela é um lugar de tratamento, na verdade, né, para as pessoas, os primeiros socorros é dado ali, né, quando eles tiram as pessoas do umbral, eles levam para ali, e eles vão para o hospital, onde eles são cuidados, e nessa transição também, porque ali não é um mundo muito evoluído, né, ele ainda está dentro do umbral, então ele é de transição. Marcos, desculpa, Marcos, pode Não, é que a continuar. gente observa que existem muitos postos de atendimento Sim. avançados no umbral, que eu acredito que seja bem característico da transição, esses lugares. E quando eu li, eu achei assim, que nosso lar seria Por exemplo, eu ficaria extremamente feliz de estar numa colônia dessa e permanecer por um longo tempo, sem querer transitar para lugar nenhum. Mas eu achei bem interessante. Dá para pensar sobre isso. Não é tão simples. Sim. Eu acho que tudo no final é transição, né? Sim. Marcos. De fato, é o que a Badia falou, né? O nosso lar, ele se encontra na zona umbralina ainda, até as entradas dos hospitais, elas estão nas áreas mais profundas, no subterrâneo dos hospitais, né? Então, é de fato, assim, já um lugar tá entre a, a zona umbralina e as esferas superiores, né? Agora, o interessante aqui que você notou, Márcia, que ele fala assim, ó, verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. A água é quase tudo, que ela veicula diversos fluidos, né? Como a gente coloca aqui cloro, antigamente colocava flúor, etc., né? Lá ela carrega junto outras vibrações, outras energias, né? De refazimento para a espiritualidade, né? Aqueles que ainda precisam, né? Quer dizer, todos nós precisamos, né? Das boas energias.
mas muitas dessas energias, dessas vibrações salutares, elas são veiculadas através da água. E, assim, a questão de estar ou não num plano umbralino é que, por exemplo, André Luiz, logo que saiu foi acolhido, né, recolhido, socorrido, ele foi para o nosso lar, né? Então, é uma primeira posição, acho que antes dos planos superiores. Pode falar, Paulo. Paulo, o microfone está fechado. Desculpe. Não, tudo bem. Acho que o Mauri tinha pedido para falar alguma coisa, Mauri? Ah, Mauri, pediu, Mauri? Desculpa aí se eu não vi sua mãozinha. Não. Então tá. Você pode voltar um pouquinho, Gordinho? Posso. Só um minutinho aqui, só. Depois você conta como que a gente faz para ir e voltar, tá? Tá bom. É que eu estou usando o notebook mais o Chromebook, né? Então eu estou com duas máquinas aqui. Bom, depois eu tenho que aprender essa. Então, eu fiquei pensando, essa frase me chamou a atenção também, Márcia, mas eu me pensei assim, aonde que não é transição nesse universo? Tudo é transição. Porque se você falar assim, o plano superior lá não sei onde, lá, não tem mais superior, não tem outro inferior, né? Então, eu pensei assim, em primeiro lugar, essa questão da transição é bem interessante. Os físicos falam que tem 11 dimensões, mas aí o Adão vem e fala que tem 35 corpos. Então, se cada corpo espiritual está numa dimensão, então tem muito mais dimensões que a gente nem imagina. Outra coisa que me chamou a atenção é esse aeróbus, né? Acho que ele vai falar mais para frente. Sim. Mas o aeróbus aqui, por que eles não podem volitar? Mas nem todo mundo, né? Não, eu sei, é isso que eu ia falar agora. Isso, nem todo mundo volita. Eu acho que eles não podem, porque o próprio livro fala mais para frente assim, né, que para você estar num estágio desse de volitação, você já tem que estar um pouco mais com controle mental e de evolução um pouco melhor. Então, o aeróbus, nesse sentido, ele vem para democratizar, né, vamos falar assim, né, Badia? Para que as pessoas... Essa ideia que eu tenho, não sei o que vocês pensam. Mas... Eu acho que são duas coisas, né? Uma, porque nem todo mundo ainda aprendeu a volitar, e outra, porque você vê que a espiritualidade superior, eles têm uma humildade muito grande. Então, como nem todo mundo consegue volitar, eles têm o aeróbis, por quê? Porque ali, para as outras pessoas também não se sentir, né, incapazes, fazem essa coisa também, né, de não... E nem todo mundo consegue, né? Isso é um aprendizado. Mas eu não sei, por exemplo, quando foram resgatar o André Luiz lá no umbral, mais tenso, não foi um aeróbus, né? Eles foram com maca, né? Com maca, etc. Ou seja, mas também existe uma ideia assim, que, por exemplo, os discos voadores, por que a gente não vê os discos voadores e tal? Porque seriam naves que eles se materializam, né? Depois desaparecem de novo. Então, eu acho que esse aeróbus, ele é capaz de poderia se materializar, desmaterializar e tudo mais, e em regiões até mais profundas, né? É só isso, Badia. Obrigado. E esse aeróbus, por exemplo, como chama aquele rapaz lá que escreve aquele livro lá para os jovens, esqueci o nome dele agora. Aquele escreveu sobre aquele jovem que morreu num acidente de carro, e hoje ele escreve para os jovens que tem o grupo de juventude, esqueci o nome dele, ele fala também... Paulo Sérgio? O Paulo... Não é Paulo, é Paulo. Não é Paulo. José Sérgio, não é? Não é José Sérgio. Mas é esse mesmo, Luiz Sérgio. É o Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio também, ele fala no livro dele, que ele conta a experiência quando ele estava lá, inclusive é bem interessante, assim, que ele fala, ele estava no aeróbus, e tinha uma moça no outro, e ele já estava mantendo uma comunicação com ela, porque ele gostou da moça lá no plano espiritual, e ele já estava cogitando que ela fosse uma futura esposa quando ele voltasse para a Terra. Então, ele fala desse aeróbus, sabe? Mas vamos lá, deixa o Luiz Sérgio, vamos lá para frente. Então, aí ele continua. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros.
Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda, né? Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Então, olha que interessante. Então, quer dizer, ali, aquele aeróbus, ele não era assim, Paulo, ele tinha, né, ele era suspenso, mas ele tinha os fios invisíveis que ligavam ele, e tem, quer dizer, as oficinas, né, que arrumam esses aeróbus quando eles não concentram para o funcionamento deles, né, então lá tem o serviço de trânsito e transporte também, quer dizer, tem as oficinas lá que arrumam esses veículos, e a gente fica pensando muitas vezes, né, que o plano espiritual é algo muito diferente do plano físico, mas não é muito diferente. A única diferença que eu vejo, maior, é a questão do nosso corpo, né, que fica apenas o corpo mais sutil, que a gente deixa o corpo físico, mas eu vejo assim, é como a cigarra, né, que deixa aquela casca dela na árvore e segue a vida dela. Então, a gente é a mesma coisa, a gente deixa uma casca mais grosseira, mas a gente segue o mesmo ritmo, num lugar muito parecido, né, com aquele que a gente conhece aqui, não é tão diferente o negócio não, né, a não ser quando aquela questão do nosso mental, né, que a gente cria o lugar, né, onde a gente imagina, onde a gente pensa, e aí a gente cria mentalmente, né, um determinado lugar. Márcia, pode falar. Eu penso que, na verdade, né, somos uma cópia bem mal feita e atrasada há pelo menos uns 50 anos, daquilo que o mundo espiritual circunjacente aqui à nossa Terra manifesta, né? Isso já fica claro em todas as obras, não só do André Luiz. Então, a gente está atrasado um tempão na tecnologia e é uma cópia bem mal feita daquilo que é, em primazia, constituído no mundo espiritual, né? Adão fala que ali na sala de cura, a tecnologia que eles trazem é algo que as pessoas do planeta Terra nem imaginam que exista. Eles vêm, põem do lado da maca todo aqueles manancial de instrumentos, né, que a gente nem conhece aqui no planeta Terra, para atender as pessoas ali, né? Mais algum comentário? Paulo, fica à vontade. Então, do jeito que ele descreve aqui, parece esses trens que tem lá na Europa, sabe? Que lá tem os fios elétricos, assim, né? E a tolda que ele fala aqui é como se fosse a parte de cima mesmo, e as antenas ficam ligadas, assim, no fio elétrico. Então. E aí a energia da eletricidade passa para o motor e move eles. Só que aqui deve ser uma energia eletromagnética, uma coisa diferente, lógico. Não vai ser eletricidade comum, né? Sim. Mas é interessante. Marcos. E aí, como ele depende dessas instalações elétricas para circular, né? Quer dizer, ele está circunscrito na região metropolitana ali do nosso lar, né? Vamos dizer assim. E aí, por isso que não adentra um umbral, propriamente dito, né? Talvez por conta dessa falta de infraestrutura. Mas a gente... Estou brincando. Mas eu sei, Marcos, mas deve existir aeronaves, por exemplo, como os escoadores, que se materializam e desmaterializam também, né? Sim, aí deve ser. Eu acredito, eu tive uma experiência uma vez, era de manhã cedo, viajando, e eu vi alguma coisa parecida com parecia um disco voador, mas assim, parecia tinha o tamanho de uns 4 aviões desse normal da gente. E deslocava muito rápido. Eu me lembrei do aeróbus, né? Então, muitas vezes, assim, pode ser que ele não mude de dimensão, mas ele muda de frequência. Eu acho que ele vibra em outra frequência. E então, eu vi aqui na estrada do Mato Grosso do Sul mesmo, mas ele se deslocava para muito longe. Então, talvez fosse um transporte interestadual deles também, né?
Eu digo assim, no dia que eu voltar para Umbral, a gente vai fazer essa infraestrutura. Mas tem uma coisa, Marco, que o Adão sempre fala, que tem o comandante Astar lá, Shero, que ele, como que a gente fala? Né, polícia, ele anda aqui no plano físico com as naves dele, tem a nave mãe, né, que é a grandona, e tem as naves menores, que é aquelas que saem de dentro da nave para fazer como que a gente, a ronda, né? Ele faz a ronda, né, do planeta Terra, e tem a nave mãe, que é a grandona, e tem as pequenas que eles saem de dentro da nave mãe para fazer a ronda em volta ou num lugar mais longe, né? E eles deixam a nave mãe ali num determinado lugar. Esse que você viu talvez fosse a nave dele também. Que eles recolhem, por exemplo, as pessoas sofrem acidentes, né? Eles têm as naves dele, as naves de socorro no planeta Terra. Márcia. Porque aqui a gente já tem um início de um desenvolvimento de uma tecnologia que eles chamam de Stalker, não é? Aqueles aviões invisíveis, eu não sei se é esse termo, aqueles aviões que eles já estão desenvolvendo há algum tempo já, que são invisíveis aos radares. A gente já começou a ter essa tecnologia, a forma do avião, aquilo que recobre as asas do avião, que não refletem os radares. Quer dizer, se nós, com a nossa precariedade, já estamos começando a desenvolver esse tipo de tecnologia, você imagina aqueles que conseguiram chegar até aqui de alguma forma, né? Não tem como. E eu tenho um relato na família também de avistamento, mas muito interessante. Meu sogro, ele era militar, ele era tenente do exército, e tinha uma fazendinha lá em Jardim. E os 4 filhos adolescentes, tipo entre 14 e 18 anos, estavam na caminhonete atrás, e ele estava voltando, ele, a esposa, minha sogra, e os 4 filhos atrás da caminhonete, deitados de noite. Quando eles fizeram uma curva, era uma meia-noite, 1h da manhã, eles se depararam com uma bola, uma esfera de luz alaranjada que ficava fazendo umas coisas assim, com uma luz rosa muito avermelhada, forte. A esfera, segundo eles, todos os 6 pessoas do carro viram, era um diâmetro maior do que da estrada. Levitava a uns 1,5 metro da estrada, e era opaca, mas ao mesmo tempo que era densa e brilhava. Ele ficou tão apavorado com aquilo que ele parou a caminhonete, ele pegou um revólver que ele tinha, descarregou o revólver, de tão preocupado que ele falou, imaginar os 4 filhos atrás. E todos se estatelaram e viram. Em um minuto, a esfera se elevou do solo. Quando ela estava tipo a uns 20 metros do chão, ela partiu numa disparada absurda, inclinada, e desapareceu. Quer dizer, você não pode dizer que isso aí é alguma coisa natural, concorda comigo? Não tem como isso ser um balão meteorológico, não tem como isso ser um factos, como eles falam, que é escapada de gás. Não tem como ser nada disso, é muito interessante. Era só isso que eu queria contar. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem, desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes, o bosque em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores. Deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila,
mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Então, aí ele vem descrever, né, o local, como que era deslumbrante, né, como que essa beleza era, assim, era outra coisa, totalmente diferente daquilo que nós conhecemos, né? Então, aquele vento fresco, perfumado, né, tudo, as cores, né, ele fala, olha, as luzes cariciosas, olha que coisa extraordinária, né, que ele descreve, margens bordadas de grama viçosa. Então, quer dizer, o lugar era tão lindo que ele se tornou, ele até fez uma poesia, né, com o ambiente, porque ele sentiu essa poesia mesmo do ambiente nele, né, essas flores, né, azulinhas, ou seja, azuis, esse rio imenso, né, com essas águas tão tranquila, cristalina, interessante que ele, né, ele ali tentando ver o caminho ali que eles estavam seguindo, mas esse aeróbus, ele vai tão rápido que não tinha condições, né, dele observar esses detalhes. Mas o Ulisses não, estava tranquilo, por quê? Porque ele já conhecia, né, já sabia tudo como funcionava ali, para ele já não tinha novidade. Mas para André Luiz, não, né, ele queria observar tudo, ele queria ver tudo, como que funcionava, e o aeróbus era tão rápido que ele não conseguia, perdia-se, né, dos detalhes desse caminho, e ver como que o nosso lar é imenso, né, que às vezes levaram 40 minutos, eles paravam de 3 em 3 quilômetros, e sendo que era uma velocidade, né, incrível ali desse aeróbus, então são coisas assim, incríveis, né, para a gente parar e olhar e pensar quanta diferença, mesmo sendo a Terra uma cópia, mas é uma cópia que a gente não tem noção, né, da diferença que existe entre nós e o plano espiritual, né. E fique à vontade, se alguém quiser fazer algum comentário. Marcos. Uma coisa que me chamou a atenção assim, foi o fato de o André Luiz não ter todo o conhecimento espiritual antes de desencarnar, né? Mas logo que ele se vê numa colônia espiritual, ele já tem a sensibilidade para perceber todo esse aspecto, né? Da criação divina, né? Então, coisa que talvez eu não tivesse, né? Mesmo chegando lá, fala, bonito, tal, mas assim, ele traz, né? Ele vê poesia, vê a beleza, né? O vento fresco e de inebriante perfume, né? O bosque em floração maravilhosa, né? São coisas que talvez, não sei se pelas próprias cores, que parece que no plano espiritual elas são mais vivas e mais os odores mais intensos, os perfumes, né? Talvez isso, mas assim, a própria vibração do espírito, né, do André Luiz já em questões evolutivas também, acho que já favorece essa percepção do meio, né? É que acontece, Marcos, que ele não tinha conhecimento do plano espiritual, assim, entre aspas, né, nessa existência dele, de André Luiz. Porque se ele já tinha vindo com essa tarefa pelo plano superior, ele tinha conhecimento guardado dentro dele, né? E outra coisa, ele era um pesquisador, né? Ele era uma pessoa que veio para fazer muitas pesquisas dentro da área médica. Então, ele tinha aguçado, pensa, quando o Paulo estiver lá do outro lado, ele também vai ser um pouco assim, ele vai ter bastante curiosidade, tenho certeza. Ele vai querer pesquisar as coisas, saber como funciona, sentir, sabe, como que é a percepção, né, das flores, do perfume, de onde vem, que forma que é. O Paulo vai fazer, assim, uma pesquisa incrível quando ele estiver lá do outro lado. Assim como o André Luiz, né, que também era um pesquisador, ele já tinha isso aguçado dentro dele, né? Então, vamos à frente, se ninguém tem nada. Então, aqui ele continua. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga. A maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no bosque das águas.
temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Olha só, antes eu estava falando a questão do Luiz Sérgio, né? Então é isso que o Luiz Sérgio escreve no livro dele, que ele começou a enamorar dessa moça que ele conheceu lá no plano espiritual, porque ele estava tentando um contato com ela, convidou ela para sair, sabia? Convidou ela para dar um passeio, né, com ele no aeróbus e tal, deve ter convidado para ir no cineminha, porque lá tem cinema também, né? E aí ele já estava preparando para ele, quando voltasse para o planeta Terra, ele encontrasse com ela e eles formassem uma família. Então aqui, olha, fica bem claro quando André Luiz fala, né, que, olha, aqui trata-se de uns locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. Olha que coisa incrível. O Amaury, fica à vontade, pode falar. Boa noite, pessoal. Eu acho que é o Lago do Amor do plano espiritual. Boa, Amaury. Só campograndenses entenderão. Pensa que lá não tem essa questão dessa questão deles pensar nos relacionamentos, namoro, existe lá também, gente. Paulo, pode falar. Então, faz muito sentido isso tudo, sabe? Parece que a impressão que eu tenho é que quanto mais tempo você lida com determinada coisa lá do outro lado, mais memória você é capaz de trazer para cá. Então, se você passa muito tempo lá do outro lado, estudando as águas, por exemplo, depois você pode se transformar num Marcos, por exemplo, um especialista em água. Engenheiro das águas. E, por exemplo, se eles se ficam ambientados ali para se preparar, depois é aquele déjà vu, né? Parece que eu já te vi em algum lugar, parece que eu já te conheço. Então, isso vai trazendo, vai impressionando, de certa... O cérebro perispiritual ali vai impressionando o cérebro físico, material, né? Interessante. Fiquei pensando os florais, né? Nessa água, essas flores, com essa água e esse sol, né? E essa água, e tem peixe também, Marcos? O que você acha? Tem. Deve tem, ter, sim. né? Deve vida, ter. Né? Se tem animais lá, deve ter peixe. A vida, acho que floresce no universo inteiro, né? Então, talvez uma forma mais evoluída, né, de peixes, de animais aquáticos e outros plantas, né, aquáticas também. Se bem que ele fala que a água é cristalina, né? Então já elimina-se uma série de coisas que a gente, né, questão técnica que não vem ao caso. Mas eu acredito que sim, porque os fluidos ali dissolvidos são mais sutis, né? E acho que a sustentação da vida lá também ela se dá numa maneira mais sutil do que a nossa. Mas eu acho interessante mesmo, assim, porque a água, né, ela é inerente à vida, né? Pelo menos a nossa aqui no plano físico a gente tem consciência disso. No plano espiritual parece também ela está muito ligada, e tanto que as questões, né, dos amantes fazerem os seus projetos de vida futuro, né? Quer dizer, a vida, né, vai se iniciar à beira da fonte de vida, que é a água, né? Então, é bem interessante. E a paisagem que é calma, tranquila também, e inspira uma certa tranquilidade e uma certeza, né, nas pessoas para os seus planos futuros, né? E essa foto que eu coloquei aí, gente, ela é desse capítulo mesmo, sabe? Que lá na internet, eles têm todos os capítulos, tem essas fotos, né, que foram, na verdade, vistas, né, sei lá, as pessoas baseado, né, na questão mediúnica, né, que eles fizeram essas, assim, algo que parecia um pouco, né, em tudo isso. Então, vamos para frente. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas neste particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu:
Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Olha só, quer dizer, esse rio, né, ele passa ali, as caixas são, essas caixas de distribuições, né, tem a coleta da água, mas aquela água, ela passa ali também, ela continua como o mesmo rio, e ela vai ao grande oceano, quer dizer, não é diferente daqui, né, que os rios, eles vão até o oceano, né, e ali eles se encontram, essas águas se encontram, então, é bem parecido esse projeto, né, divino que tem na Terra, quanto lá no nosso lar também. Alguém quer fazer um comentário? A Mauri, pode ficar à vontade. Então, essa questão da água, né, como ela é importante para a vida, o pessoal já falou aqui, e a porcentagem de água que tem no corpo, que a água é fundamental para o início da vida, para uma colonização, e isso num plano físico, a gente vai ver mais para frente no capítulo, ele fala também da questão energética, que toda água acaba sendo um recipiente, né, algo que vai levar remédio, alimento e etc. para as pessoas. Mas me lembrei daquelas questões quando você procura vida material, que não é sempre essa vida que vai existir, às vezes se procura fora do planeta essa vida, mas de fato não vai se encontrar, porque está num nível mais etéreo, a gente sabe disso. Uhum. Mas quando se procura, pensando em colonização, eles buscam água, e é uma grande notícia quando você, tem água aqui congelada, parece que tem um rio, que não sei o quê, então isso é sempre um ponto importante, toda vez que se pensa em colonizar, tamanha importância que a água tem. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é da união divina, que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. Então, olha só, essa água, ela é tão necessária, ela tem uma sutileza tão grande que ela fica no ministério da união divina, que é o ministério mais próximo, né, do plano espiritual mais elevado. Então, para ver a importância dessa água e como essa água ela é curativa, né, então ela fica no plano menos denso da colônia, o plano mais sutil, que é o ministério da união divina. Paulo, fica à vontade. Até me pergunto se não existe um rio num plano superior, né, que vem aí porque ele fala lá que nas outros capítulos que a união divina tem uma conexão, é um dos ministérios que tem uma conexão, né, com planos superiores, né, direta assim. Até não sei se vem essa água de planos superiores, depois passa por essa área de transição e depois vem para a parte mais densa aqui, né, da Terra. Que é interessante, porque, na verdade, nós fazemos aqui são meras elucubrações, né? Como disse um estudioso espírita, ele fala assim, quem estuda os espíritos são os espíritos. Nós fazemos meras elucubrações aqui, né? Viajamos, mas também, como dizia Einstein, né, as perguntas é que movem o mundo, né? A gente tem que perguntar, pelo menos, se não sabemos as coisas, pelo menos vamos
imaginar, vamos perguntar, porque o Einstein, eu sou muito fã dele. Outra coisa que ele falava é o seguinte: nós precisamos muito mais de imaginação do que inteligência. Então, a gente tem que imaginar mesmo, imaginar, porque através da imaginação nós vamos atingir uma intuição, da intuição vamos ligar cada vez mais para cima. Então, não está errado a gente, aqui, eu falo brincando, elucubrar, né? Parece uma coisa assim, mas não é, porque eu acho que a imaginação vai ser ligada à intuição, e a intuição você vai ligando a coisas mais altas. Então, eu estou aqui, por isso que de vez em quando eu viajo um pouquinho, só para explicar isso. Então, mas isso é interessante porque é aquilo que ele coloca, tudo que a gente pergunta, geralmente de alguma forma vem a resposta. Acho que a Márcia não viu isso, mas a questão, lembra, Paulo, que eu mostrei para você aquele dia, que falando sobre os lírios, sobre as flores, depois lá no livro estava escrito, né, que os lírios lá do outro lado, que trouxe os lírios de um outro lugar para a Terra. O que é isso? Nada mais que uma resposta para aquela interrogação que a gente estava fazendo naquele dia. Né? Então, é isso que você fala, a questão da intuição. A gente tem que estar aberto para prestar atenção nessas respostas das perguntas que a gente tem, porque vem, de alguma forma vem. Muito bem lembrado, Batia, porque nós não podemos esquecer aqui que, pelas nossas preces, pela nossa vontade de aprender, eu acredito, sinceramente, que nós estamos sendo inspirados, intuídos pela espiritualidade para aprender juntos, né? Então, muitas vezes a gente faz perguntas aqui, tenta captar alguma imagem, ou imaginar alguma coisa, e assim a gente vai aprendendo. Sim. Eles um dia já disse assim, ó, que nenhum livro que chega à nossa mão não é por acaso. Que eles, que de alguma forma, eles fazem com que a gente, aquele estudo que a gente está precisando naquele momento, né? Então, a gente pensa que, eu li um livro, gostei do livro. Até aconteceu isso comigo, de um livro que eu vi na Vida e Vida, e eu vi aquele livro e eu me encantei. Quando eu olhei para aquele livro, falei, nossa, eu quero esse livro. E aí, quando chegou lá no Ramatiz à noite, isso era num dia desse de trabalho, lá quando chegou à noite, eles falaram para a gente lá do mesmo assunto, daquele livro que eu tinha me encantado, ou seja, aquele encantamento não era meu só, né? Eles estavam me encantando não cantando, desculpa, eles estavam me encantando com aquele livro para que eu adquirisse aquele conhecimento que estava ali, né? É aquilo que fala, nós simplesmente, né, nós não somos nós, né, que movemos as coisas, nós só realizamos aquilo que é necessário realizar. Então, voltando para essa questão da imaginação, ele fala aqui que os rios, eles se unem mais para frente e vão para um oceano. Então, eu fiquei imaginando aqui se não existe um oceano fluídico também, né? Sim. Já que existem os rios, nós temos um oceano fluídico. Então, vocês concordam com isso? Acho que eu imagino que sim. Faz sentido? Sim. Marcos? Eu concordo, Paulo, concordo com você. Acho difícil imaginar como que seria, né, esse oceano fluídico. Mas eu acho que sim, né? Ele diz aí que vai desaguar num oceano fluídico. Eu não sei se já seria um pouco, talvez não, misturado com o nosso oceano, alguma coisa assim, né? Mas acho que no plano espiritual deve ter, né? Eu acho que é difícil imaginar como que seria. Agora, uma coisa interessante, assim, que eu ia falar antes. Eu falei, mas ia dizer, né? Só tem caixa de distribuição, não tem tratamento, e olha só, ele é justamente uma dos poucos serviços materiais que fica a cargo do Ministério da União Divina, né? Tão importante é a água, né? Que é a água, assim, pela estado físico dela, de fluidez, é alguma coisa entre o sólido e o gasoso, né? Então, é algo de contato material dos espíritos ainda materializados, né, na colônia, e é o que o Ministério da União Divina usa de recipiente, como diz o doutor Amauri, para os fluidos e as vibrações, né, benéficas. Eu acho interessante. Eu ia fazer uma brincadeira dizendo, não tem tratamento, só tem as caixas de distribuição. Não, ele vai para o Ministério da União Divina, né? Sim.
Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar. Com a pureza imprescindível, fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Olha só. Então, quer dizer, os espíritos superiores que fazem essa magnetização das águas, né, desse Rio Azul, né, que tem até nome, o rio, ele chama Rio Azul, a fim de que sirva a todos os habitantes ali do nosso lar, com a pureza imprescindível. E aí o serviço, né, de limpeza nos institutos realiza esse trabalho específico nesse suprimento das substâncias alimentares e curativas, ou seja, daí eles usam essa água, né, tanto para alimentação mais sólida, quanto para a alimentação da água mesmo, né, que as pessoas necessitam. Márcia? Eu acho que é a própria fluidificação da água, como a gente tem em muitos centros, no nosso centro lá também tem, que as pessoas levam as suas garrafinhas, colocam seus nomes, deixam destampados, e a espiritualidade, com todo o amor, vai ali, aplica a sua magnetização, desenvolvendo ali os fluidos necessários para o tratamento daquela pessoa, como ele falou, substâncias alimentares e curativas, né? Claro que acredito que isso deve ser super amplificado no nosso lar, né? Ainda mais por espíritos da união divina. Mas não deve ser tão diferente daquilo que acontece aqui quando fluidificamos as águas, né? Claro, guardando o devido respeito e a proporção. A Mauri pode falar. Eu me lembrei, a gente falou dos florais aqui, mas eu me lembrei da homeopatia também, né? Também. Tem muita gente que faz referência à homeopatia, não vou tomar isso, que é água. Exatamente, é água sim. Só que é água modificada, né? Cada medicamento da homeopatia tem uma condutibilidade diferente, tem um pH diferente, não é água, é água que carrega uma energia, uma mensagem, né? Que vai ser codificada pela pessoa e vai ajudar ela a combater a doença dela. Até pelo fato que a homeopatia, quanto mais divisível ela for, mais potência ela tem, né? Quando menor a dose dela ali, mais potente ela é. Quer dizer, a água, né? Aí a maior proporção de água é onde ela tem a maior potência. Esses rios nossos aqui, aqui do plano físico, né? Eles carregam uma grande quantidade de energia das cidades, né? Do pensamento coletivo, vamos dizer assim, das pessoas. Né? E tem uma espiritualidade, todo mundo sabe disso, a Márcia também já conhece bem isso aí. E tem uma coletividade de almas dedicadas ao tratamento dessa água, dos rios, das fontes, etc. Eles chamam de falange das águas e outras, tem vários, né? E chega a tal ponto de as substâncias ali fluídicas serem tão densas, que se eles não limparem, a gente pode ficar doente, nós podemos adoecer, a população pode adoecer, por vários motivos. Primeiro que pessoas muito sensíveis podem começar a vomitar, etc. E quando a densidade dessas energias fica tão intensa, eu estava lendo isso em Miramês, tá? Naquele livro Horizontes da Mente, tem um capítulo sobre água lá, muito interessante, eu abri assim por acaso, estava lendo isso lá na sexta-feira, quando eu atendo lá no NAR, eu estou lendo esse livro. Foi a Márcia que me indicou até uma vez esse livro. Eu não consegui acabar ainda. Então, tem um capítulo muito interessante sobre a água lá, eu achei incrível. Eu falei, eu preciso falar isso lá, né? Ele fala que essa limpeza, se eles não fizerem, as bactérias da cólera, essas outras bactérias, elas começam a se proliferar do nada, se eles não fizerem essa limpeza, né? E que a água é capaz de condensar tão intensamente o nosso pensamento. Por exemplo, tem um copo de água aqui, né? Eu estou pensando. Ah, sim. Eu estou concentrando aqui. As moléculas delas modificam. Mas olha o que ele fala. Depois eu tomo, né? Sabe o que ele fala? Ele fala uma frase linda. Ele fala assim:
bebes o que pensas e comes o que sentes. Uhum. Então, eu bebo o que eu penso. Eu pensei, eu já condensei meu pensamento aqui, eu acabo bebendo meu pensamento. Mais ou menos nesse sentido. Então, as águas acabam condensando tanta energia que pode realmente levar a doença. Isso é fato, né? Aparentemente. E antes de passar para o Mauri, só me veio duas coisas quando você... uma das questões, quando falou da questão da homeopatia, o Dr. Bach, um dos florais dele é a água de um local lá em Londres, né? Até hoje esse floral é feito dessa água, e aí me veio assim uma percepção quando você falou, será que esse rio lá no água de uma certa forma aqui? Nós temos as águas medicinais, né? Que são as instâncias lá de águas medicinais, né? Que de repente essas instâncias de águas medicinais, elas têm uma ligação, muitas vezes pode ser, né, que tenha com esse rio lá, né, de Nosso Lar ou de uma outra colônia dessas. A Mauri pode falar. Esse floral é o Rock Water. Isso. E na verdade, assim, intuitivamente a água eu sou meio peixe, né? Eu gosto demais da água, assim. Mas se a gente for pensar, você está estressado, está de cabeça cheia, você vai lá e toma um banho. Não é incrível isso? Uhum. Não é um negócio assim sei lá, às vezes nem precisa de um banho. Você vai cortar o cabelo, a pessoa lavou seu cabelo. Cara, parece que você está, né, assim, sem contato da imposição de mão e tudo mais, mas assim, a água tem esse poder. Você está com sede, você pega um copo d'água fresca, você toma um copo de água fresca. Pô, aquilo é um bálsamo, é um negócio incrível. Márcia, as cachoeiras. Cachoeira, rio. Falta, meu Deus. Quando você entra debaixo de uma cachoeira, o que você recebe, né? O quanto isso lava você por fora e energeticamente também, né? Metaforicamente, isso é muito intuitivo, né? O mar. Isso, não esqueça do mar. Tem descrição em livros, né? Aí na Praia da Badia, que a Badia está na praia sempre. Isso. O pessoal leva para o mar para fazer tratamento. Vai o pessoal amparado para pegar aquelas energias do mar e trazer energia e levar a energia densa embora para restabelecimento físico mesmo durante o desdobramento. Meu avô às vezes parava e ficava olhando, olha ali, olha aqui, eu não via nada, né? Mas ele ficava contando para o pessoal que via mesmo o pessoal sendo amparado, sendo levado ao mar, né? Solvente universal, não dá para esquecer, né? Quem é a água, né? Outra importância muito grande. E o Paulo falou do pensamento na água, eu lembrei do japonês, o Masaru Emoto, aquele sujeito que vocês já devem ter ouvido falar, que congelava a água com palavras diferentes, com músicas diferentes, e o cristal de água era diferente para as várias palavras e tudo mais, então ela tem essa plasticidade, essa possibilidade muito grande de carrear, de sorver, de lavar. E o nosso mar, né, tem até a rainha do mar, que é a nossa Iemanjá, né, que ela também é uma das, vamos supor, dos personagens de Maria, né, considerado aí, que é a rainha do mar lá, que ela cuida, né, dessa parte. E o mar, para você ver, só de você olhar para ele, né, só de você sentir que você está próximo do mar. Eu sou apaixonado por mar, eu sou suspeito de falar, porque para mim é época de saudade do mar. Está sem microfone, Badia. Ainda está sem áudio. Provavelmente desconectou porque ele está ligado, mas a gente não consegue te ouvir. Não ouvindo? Agora sim. Ah, então tá. Mas ele estava ligado, não sei o que aconteceu. Ó, quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo oposto a este bloco, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Olha que incrível. Quer dizer, quando ele passa pelos reservatórios,
né, que ele continua novamente. Então, quando ele sai do bosque, né, o rio sai da zona deles lá do bosque das águas, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais, olha só. Eu estava embebecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou lísias, né, quer dizer, ele disse, o mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Então, aqui ele fala, né, da questão que nós, né, como que nós não valorizamos tudo isso, porque a nossa vida depende de tudo isso, né? Mas olha só, mas aí aqui tem uma esperança, né, um fiozinho de esperança, que ele diz que um dia, isso já se passaram muitos anos também, né? Deve estar bem mais próximo do que aquela época, que virá um dia em que nós estaremos copiando esse serviço deles, né, e dando essa importância, né, que é a água. Então, é uma esperança a gente saber que isso um dia, né, quem sabe num futuro bem próximo, até pelo fato que hoje, né, essas crianças que estão chegando, elas já têm uma outra concepção dessa natureza diferente da nossa, né? Quem sabe quando eles estiverem adultos, que forem responsáveis pela sociedade, pela comunidade, pela humanidade, quem sabe eles já têm uma postura bem diferente da nossa, né? Uma esperança. Alguém mais? Os nossos rios são extremamente poluídos, né? Sim. É uma tristeza, porque realmente deve ter tem muita sujeira física e muita sujeira fluídica também, né? Então, isso complica bastante. E é muito triste isso. Tem rios pelo mundo aí que são verdadeiros lixões, né? Lixo, se transformando em lixo mesmo. Nosso rio Tietê, por exemplo, né? O Tietê, por exemplo. E uma das coisas, aí quando você fala, não é só os rios, né? O mar também, porque lá em Santa Catarina, por exemplo, lá em Florianópolis, aquela parte ali do norte, as praias estão poluídas, tem pessoas ficando adoecendo por tomar banho no mar, e são praias lindíssimas que você olha e você não sabe, só que acontece com o esgoto, é jogado no rio, e o rio deságua no mar. Então, são praias totalmente poluídas, são praias lindíssimas que o povo vai muito lá, mas a maioria nem sabe, né, que aquelas praias estão poluídas. Mas já está começando a causar doenças. Então, as melhores praias de Florianópolis são as da região sul, que ainda não estão poluídas. Que é onde a Badia vai, provavelmente. Que é aonde que eu vou. São lugares lindos ainda, sabe, que estão água transparente, sabe, que você pode... A questão dos peixes, por exemplo, a praia que a gente ficou perto da Praia dos Sonhos, que é lá em Palhoça, você vê aquele fio de água ali perto do mar, que ainda está cheio de peixinhos, sabe, assim, o mar de peixe ali. Então, você vê que ainda está saudável aquele lugar. Mas só para aguçar, espero continue para só para aguçar a curiosidade do Marcos, nossa, assim, porque lá no Umbral eles falam que você tem os dejetos humanos, igual aqui, né? Você tem, sim, vamos dizer assim, vários tipos de dejetos. Então deve existir uma forma de drenagem, de tratamento também desse material todo lá, né? Que eles não vão jogar essas substâncias fluídicas de baixa densidade, que são restos né, da fisiologia humana, nos rios, provavelmente, nos rios, né, Marcos? Eu acho que deve ter uma forma de tratamento também, né? Aqui no estado a gente ainda tem, minha especialidade, assim, água, na realidade, é água suja, né? Tratamento de esgoto, né? Então já sabe o que você vai fazer lá do outro lado.
Lá no umbral. Assim, então, a gente até tem um certo grau de desenvolvimento tecnológico aqui no estado no tratamento do esgoto, né? Lá, provavelmente, no plano espiritual, existe isso aí potencializado. E acredito, assim, que também deve vir do umbral, né, algumas questões, né, de contaminação de água, mas que, na realidade, está retornando para a gente, né, que são os desencarnados que habitaram aqui, cultivaram seus pensamentos e tal, e estão purgando tudo no umbral e está devolvendo para a terra, né, o que colheram daqui também. Agora, eu não sei se no umbral tem essa, provavelmente tem, né, não vão carregar toda essa questão vibratória, acho que para a gente, mas deve ter algum tipo de tratamento também. Amaury. Eu não entendo nada de tratamento de água, né? Mas da mesma maneira que você tem animais do outro lado, não vai ter micro-organismo? E todo mundo não é instrumento divino na sua função e na sua seara? Por que não pode haver uma bactéria lá do outro lado que vai ajudar a fermentar, levedar e fragmentar esses pensamentos, essas vibrações densas? Eu imagino que deve ter semelhante, né? Umas bactérias, uns algas, uns fungos e, sei lá, um cloro espiritual aí deve ter. E eu acho que o restante desse dejeto deve ir lá para os lírios, para as flores, para as plantas. O Miramês, nesse livro, nesse capítulo de água, ele fala em redes, umas redes, e essas comunidades espíritas, essas falanges das águas, eles usam umas redes que filtram essa substância densa. Muito interessante. Então, isso nos leva ao seguinte conclusão: é tudo tecnologia lá do outro lado também. Eles devem ter tecnologia muito avançada para fazer toda essa limpeza das águas, dos rios fluídicos e tudo mais. Porque se tem rede com esses poros que ele fala, que faz uma limpeza, é porque deve ter tecnologia. Concordo com a Mauri também. Márcio. Uns anos atrás, eu li um estudo sobre a concentração de hormônio feminino nas águas de Londres. Estava a um nível preocupante. Por quê? Porque a ingesta de anticoncepcional tinha subido absurdamente, as mulheres estavam excretando o excedente, e o retratamento de água não estava conseguindo remover, e eles estavam vendo um aumento muito grande na concentração de hormônios femininos nas águas de abastecimento. E eu achei isso impressionante. Estava preocupando o crescimento dos meninos. Vocês que são médicos sabem tanto, bem melhor que eu. Marcos. Quanto a gente tem que evoluir ainda, né? Eu acho que o Amaury colocou muito bem essa questão da microbiologia, né, no tratamento de efluentes lá no plano espiritual, até mesmo porque tem aves, né, no umbral que consomem aquelas formas pensamento, então é bastante interessante. E a microbiologia lá deve ser bem também desenvolvida, né, bem... Agora, com relação à presença de hormônio, eu acho que não deve ser na água de abastecimento, deve ser no esgoto de Londres. Né? Não, era na água de abastecimento mesmo. De abastecimento. Porque... Estavam preocupados por conta disso, porque a concentração estava subindo na água de abastecimento, que é aquela água que eles retratam, né? Ah, sim, entendeu? Circuito fechado. Lá, e eles pegam muito a água do rio e etc., e fazem muito um retratamento daquela água. E começaram a ver um aumento da concentração. Eu preciso procurar e pesquisar hoje em dia como está isso, porque já faz algum tempo que eu li a respeito. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos,
mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas e, quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor e, em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Então, aqui ele vem falar aquilo que o Paulo já falou lá atrás, né? Quer dizer, a nossa água na nossa casa, ela absorve nosso pensamento, então, quando tem aquelas casas que as pessoas estão totalmente perturbadas, né, que há muitas brigas, muitas discussões, tudo isso faz com que aquela água ela seja envenenada, e não só a água, né, porque para fazer os nossos alimentos, nós também usamos água. Nós lavamos a verdura, nós usamos no fogo essa água para fazer os alimentos, quer dizer, todo esse nosso alimento da nossa casa, eles acabam ficando também envenenados, e aí nós comemos o nosso próprio veneno, né, que é através do nosso mental, nós vamos criando esse veneno para nós mesmos depois usufruirmos dele. Paulo, fique à vontade. Ainda nesse capítulo do Miramês, olha que interessante. Ele fala o seguinte: se alguém te oferecer um copo d'água, para você não tomar de cara o copo d'água, mas para você conversar com a pessoa que te oferece a água. Para você tentar estabelecer um vínculo energético e modificar as vibrações que, porventura, estão contaminando aquela água que está te sendo oferecida. Muito interessante. Eu comecei agora, quando me oferece um copo d'água, eu dou uma enrolada, uma conversada, mas é um exercício muito difícil, porque a gente pega um copo d'água e vai tomando, né? Eu achei assim, bastante interessante essa coisa, exige da gente muita disciplina, né? Esse pensamento do Miramês é uma coisa fabulosa, assim, uma coisa incrível. Mas basta quando você pega esse copo d'água, né? Quando você já mentaliza ali, você já pode mentalizar algo de bom, né? Quer dizer, você já mentaliza a sua própria energia ali, você dá uma equilibrada na sua energia e já vibra ela da sua própria mão, né? Ela já transforma aquela molécula d'água, mas é aquilo que você falou, não? Ele acha que tem que ser você tem que ter esse vínculo com a pessoa, alguma harmonizar coisa assim. Com aquela pessoa. Porque senão ele ia dizer, não, você pega lá e vai... provavelmente que o veneno saiu dela, né? Se o veneno saiu dela, quando você conversa com ela, você vai harmonizar o interno dela, né? Harmonizando o interno dela, aquela água que ela colocou energia vai impregnar a mesma energia que ela está, mas de uma forma diferente agora, porque você já mudou a energia dela, né? A vibração dela já mudou com essa conversa sua. Provavelmente seja isso, né? Eu penso, não sei. Márcia. O Geraldino Lemos conta que quando ele se hospedava na casa do Chico Xavier, ele via uma vez por mês para lá, né? E aí ele fala que a água já vinha da caixa d'água da casa dele com perfume de rosa. Então, o ambiente, a atmosfera mental dele era tão poderosa, impregnava a região toda, que ele já impregnava a água da caixa d'água dele. Já saía das torneiras perfumada, assim, que era um negócio diferente, com gosto diferente. Falei, meu Deus, que coisa interessante. E a gente, mal fica se concentrando para ver se consegue equilibrar um copo d'água, né, Paulo? Tá sem som aí, gente. A gente não está conseguindo te ouvir de novo, Badia. A Badia está sem som. Badia, você ligou e desligou. Assim, parece que você liga e desliga alguma coisa no seu mouse. Agora está ligado, mas eu acho que é algum problema de mau contato. Mau contato. Está ouvindo agora? Agora sim.
Eu tirei o fone de ouvido, porque acho que é o fone de ouvido aqui que está dando alguma. Então, eu estava falando assim, Márcia, não é que você não impregna a água da sua casa, você também impregna a água da caixa da sua casa. Só que a vibração do Chico era diferente da nossa vibração. Mas é o que ele está falando aqui, nós impregnamos, sim, toda a água da nossa casa. Só que a gente tem que, a hora que nós levantarmos nossa vibração um dia, nós também vamos conseguir essa impregnação da forma que o Chico fazia. Eu tenho esperança disso. E esse, gente, é o último slide, tá? Então, se ninguém mais tem comentário, então vamos encerrar aqui, né? Vou pedir para o Paulo fazer a nossa prece final. Pode ser, sim, pode. Então, convido a todos para essa oração final, agradecendo esse estudo da nossa irmã Badia, que nos trouxe tão interessante assunto, ventilado pelo nosso irmão André Luiz, por toda a sua equipe, que desperta tanto interesse e aprendizado em todos nós, em todo o Brasil, em todo o mundo, para conhecer um pouco desse mundo na vida espiritual, que possamos sempre aprender aqui e levar também para a nossa vida diária os conhecimentos que puderam ser estudados aqui. Então, agradecemos a todos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.